Olá, pais e alunos da Escola Municipal Prefeito Elias Dyer. Hoje nós preparamos uma videoaula sobre medidas e grandeza e nós falaremos sobre a medida de massa. Lembrando que todo o material está disponível em PDF no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá. Medida de massa. Onde que nós a utilizamos? Medida de massa, ela serve para quando nós queremos saber o peso de alguma coisa, quanto alguma coisa pesa. Então, como exemplo, pessoas, alimentos, carteira, qualquer coisa, eu utilizo a medida de massa para saber quanto ela pesa. Tem coisas que são muito pesadas, tem coisas que são pouco pesadas e tem coisas que parece que quase não tem nenhum peso. E para cada uma dessas, a gente utiliza uma unidade de medida. Mas para saber quais são os instrumentos que utiliza para medir essa massa, nós temos aqui. Nós temos a balança de supermercado, nós temos, no caso, aquela balança que fica nas farmácias. E até mesmo, que em algumas casas tem, a balança digital que serve para a gente ver quanto nós estamos pesando. Os professores na sala de aula, eles têm a caixa de grandezas e medidas, onde eles levam para a sala de aula e trabalham com os nossos alunos. E nós temos esses instrumentos aqui. No caso, nós temos um modelo de balança que é igual à balança que nós temos no supermercado, onde nós colocamos ela em pé, colocamos alguma coisa em cima e ela vai marcar o peso. Nós temos também a balança igual à balança que tem em casa, onde você coloca ela no chão, nós subimos em cima e aqui ela vai marcando qual é a massa, qual é o peso que aquela pessoa, no caso, ela está pesando. Então, quais são essas unidades de medida? Começando aqui, quando eu quero ver uma coisa muito pequena e eu quero saber quanto que ela pesa, eu utilizo a unidade miligrama ou mg. Quando eu quero ver alguma coisa um pouquinho mais pesada, eu vou utilizar o grama ou a sigla G. Ou uma coisa mais pesada, um pouquinho que nenhuma pessoa, eu utilizo o quilograma ou kg. Mas agora, quando eu quero ver uma coisa muito pesada ou em grande quantidade quanto que pesa, aí eu já utilizo a tonelada ou a sigla T ou a tom. Vamos ver aqui alguns exemplos? Miligrama. Miligrama, pela sigla mg, ela é utilizada quando eu quero ver uma coisa pequena. Um exemplo que você consegue ver em casa onde é utilizada a miligrama, quando você pega a embalagem de um remédio. Olha qualquer remédio em casa, que ele seja, no caso, sólido, você vai ver que ele está em miligrama. Que nem um exemplo aqui, uma caixa de amoxicilina está escrito 500 miligramas no comprimido. Quando você pega um comprimido de algum remédio, ele pesa quase nada, parece que não tem peso, mas ele pesa. É tão pouco que eu tenho que utilizar a miligrama. Então, em casa, com os pais, pega alguns rótulos de remédio e observem para vocês verem essas miligramas. Comparem um remédio e o outro. Vejam qual tem mais, qual tem menos, qual pesa mais, qual pesa menos. Quando eu quero ver agora alguma coisa um pouquinho maior que o miligrama, como nós falamos, o que nós utilizamos? O grama, simbolizado pela letra G. Aqui eu coloquei alguns exemplos de coisas que são em grama. Os alunos receberam uma cola no seu kit de material escolar. Quando você pega a cola no kit de material escolar, você observa nela que ela vem escrito 100 gramas. 100 gramas de cola. Então você vê que ela já tem um peso, você consegue ver o peso dela, a massa dela. Quando você pega um exemplo, uma laranja, a laranja mais ou menos, ela tem uns 200 gramas, já é um pouquinho mais pesada que a sua cola, e também depende do tamanho da laranja. Tem laranja pequena que vai pesar menos, tem uma laranja um pouco maior que vai pesar um pouco mais, então eu utilizo o grama. Quando eu quero ver alguma coisa um pouquinho mais pesada, então eu vou utilizar o quilograma ou quilo, sigla kg. Ela é utilizada então para coisas um pouquinho maiores. Quais são os exemplos, professor? Quando eu quero ver o peso de uma criança mais ou menos, dependendo da idade, coloquei um exemplo, 25 quilos. Uma pessoa adulta,
no caso 60 quilos. Uma porta, que ela já é bem mais pesada, 110 quilos. Isso também depende. Se eu tenho uma criança um pouco maior, esse peso vai ser maior que 25 quilos. Se eu tenho uma criança um pouquinho menor, recém-nascido, 3, 4, 5 quilos. E também depende, uma pessoa adulta, no caso desse exemplo, essa mulher, 60 quilos. Tenho pessoas que são um pouco mais pesadas, pessoas que são mais leves, e eu sempre vou utilizar o quilo ou quilograma. E agora, quando eu quero medir uma coisa muito mais pesada, como é que eu vou fazer? E aqui eu tenho um exemplo. Quando eu quero medir uma coisa muito pesada ou em grande quantidade, eu vou utilizar a tonelada, ou a sigla T. Então, um exemplo aqui. Um carro, ele é pesado? Ele é bem pesado. Não tem como eu utilizar um miligrama para pesar o carro, nem o grama, nem o quilo. Ou é mais fácil utilizar o toneladas. Então, um carro aqui, o exemplo, ele pesa 2 toneladas. Olha o outro exemplo. Um dos maiores animais que nós temos na savana africana, o elefante. Um elefante adulto pode pesar em torno de 6 toneladas. Então, quando é uma coisa muito grande, eu vou utilizar a tonelada. Só que muitas vezes, o que acontece? Esses números, eles não estão exatos. Então, eu vou ter que utilizar os números decimais. O que são esses números decimais? Nós já gravamos uma videoaula que está aqui no nosso canal do YouTube de números decimais. Eu vou dar uma explicação simples. Caso ainda continue a dúvida em números decimais, você volta na nossa aula de números decimais. O que são esses números? Quando as massas, o peso, ele não é exato, não é 1 quilo exato, não é 2 quilos exato, tem alguma coisa entre 1 e 2. Vou dar esse exemplo. Uma melancia, ela pesa, nesse caso aqui, 3 quilos e 400 gramas, ou 3.400 gramas. Como que eu vou fazer isso, esse 3.400 gramas? Eu posso falar que ela tem 3,4 quilos, mas eu tenho que lembrar uma coisa, 3,4 quilos, ele está entre 3 quilos e entre 4 quilos. Então eu tenho 3 quilos e eu tenho 4 quilos. A minha melancia pesa 3,4, então está entre 3 e 4, é um número decimal, e eu coloco 3,4 quilos. Um outro exemplo que eu tenho, aqui, se você olha esse desenho, a embalagem está pesando na balança 4,5 kg. Coloquei a embalagem, 0 quilos, 1, 2, 3, 4. E aqui está o 5. Só que a minha balança ficou no meio, entre 4 e 5. Como que eu vou falar quanto que está pesando? Eu não posso falar que pesa 4 quilos exatos. E também não posso falar que pesa 5 quilos exatos. Então, eu vou simplificar e colocar aqui, ela pesa 4,500 quilos. Ou, mesma coisa de 4,5 quilos. Então, eu tenho que lembrar que 4,5, que ele está aqui, ele está entre 4 e 5. Então, lembrando, número decimal, ele está sempre no meio de 2 números inteiros. Nesse caso, entre o 4 e o 5. Um outro exemplo é esse caminhão. O caminhão, a massa total dele é 7.200 quilos. Como que eu vou simplificar e colocar isso em toneladas? Eu não posso falar que ele tem 7 toneladas, mas eu também não posso falar que ele tem 8 toneladas exato. Ele tem 7,2 toneladas, 7,2 toneladas, ou que é a mesma coisa de 7.200 quilos. E eu tenho que lembrar, 7,2 está entre 7 e 8 toneladas. Pai, mãe, em casa, como que você vai poder nos ajudar? Pegue alguns objetos, peça para, se você não tem uma balança em casa, peça para o seu filho segurar e ele falar qual é mais pesado, qual é o mais leve. Se você tiver uma balança em casa, peça para ele ver o peso de algumas coisas e anotarem. Faça comparativos de mais pesado, mais leve, entre essas coisas. Nisso você vai estar nos ajudando e muito. Então a nossa aula fica por aqui e até a próxima.